Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Eu sou Letícia Pires, eu sou parte do coletivo Curador da Bienal. E como essa é a nossa penúltima mesa e a última vez que eu subo no palco nesta edição, antes de anunciar a mesa, eu queria primeiro agradecer a minha par, Rosane Svartman, por ter me aturado esses 3 meses intensos que tivemos, e a todo o nosso coletivo, a todas as pessoas que nos ajudaram a pensar a programação enquanto a vida estava atropelando a gente. Então, a dor e a delícia de se ser o que é, né? É muito prazeroso, mas também há muita responsabilidade em a gente entender que assuntos queremos compartilhar, que assuntos precisamos escutar, que histórias precisamos escutar, enquanto a vida está engolindo a gente todos os dias. Uma dessas mesas pensadas, foram 36 num total, 162 convidados, muita gente. Chama-se O Amor e Outros Percalços, que é a mesa de agora. Lá no início, não sei como a mediação vai tratar isso, mas lá no início, amor e percalços tinha muito a ver com a gente ama e não pode abraçar, a gente ama, deseja e não pode ter, a gente ama. E aí, como é que faz? E a gente conseguiu trazer uma mesa múltipla para discutir esse assunto. E, mediando o tema, eu chamo agora ao palco Renata Correia. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu fiquei muito feliz com o convite da Bienal. Estou muito emocionada de estar aqui, ainda mais para falar sobre amor, que é esse tema que a gente acredita tão desgastado, mas ele se renova sempre, a cada pessoa que se apaixona, a cada pessoa que ama, a cada pessoa que acredita. E a gente tem um time maravilhoso para falar desse tema hoje, um time diverso, um time de autores muito bacana, que eu gostaria de chamar agora. Então, vem para a mesa Krishna, Renato Nogueira, Natália Timmerman e Igor Pires. Qual é a minha? Eu não sei qual é a minha cadeira, vou sentar aqui, gente. Tem um microfone a mais, ó. É? Será que a gente tocou? Oi? Você já tocou? Você quer Acho ficar que no tá meio? tudo bem. Eu fiz um pequeno roteirinho aqui, eu acho que todo mundo conhece a galera dessa mesa, mas não custa a gente fazer uma reapresentação. Então, o Renato Nogueira é escritor, filósofo, professor universitário, palestrante, ensaísta, também celebrante de casamento, ou seja, ele acredita no amor na prática e na teoria. E é autor, entre outros livros, de Porque Amamos, da HarperCollins. A Krishna é comunicadora, influencer e escritora, nascida em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. É autora de Os 10 ou Mais Mandamentos da Solteira, pela editora Rocco. O Igor Pires da Silva é poeta e autor do fenômeno Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente.
com mais de 170 mil exemplares vendidos no Brasil, sempre falando de amor e relacionamentos. Ele é um fenômeno, gente. Seu mais novo livro, Ou Todas as Coisas que Eu Escreveria Se Eu Pudesse, saiu pela editora Alt. E a Natália Timmerman é médica psiquiátrica, psicoterapeuta, autora do livro de contos Rachaduras, finalista do Prêmio Jabuti e do romance Copo Vazio, publicado pela Todavia. Eu acho que eu já vou começar assim, na velocidade Creu, gente. Eu fiquei pesquisando frases sobre amor de diversos autores. Tem uma do Marçal Aquino que eu gosto muito, que o amor é uma doença sexualmente transmissível. Tem uma frase do Lacan também que eu acho maravilhosa, que é: o amor é dar aquilo que não se tem a quem não pediu. Então, o amor é esse lugar que a gente persegue como autores, é esse lugar onde a gente gira em falso, às vezes, tentando definir. E eu queria perguntar para vocês na mesa, o que é o amor para vocês? Quem começa? Cara, eu gosto muito de uma frase de uma psicanalista chamada Anna Sui, que ela fala que o amor é aquilo que sustenta a diferença. Porque quando a gente fala sobre o amor, e aí vou colocar um parênteses, porque amor é substantivo, mas quando a gente fala de amar, a gente fala de uma ação, de uma prática cotidiana. Então, eu gosto de pensar e gosto de falar, né, do amar, assim. E ela diz que o amor sustenta na diferença porque somos diferentes. E aí não é apenas que eu amo o outro, mas como eu lido com o fato de que ele é diferente de mim. E a troca não vai ser igual, e nem pode ser igual. Então, eu acho que o amor, para mim, é isso. É o que se sustenta na diferença. Vou seguindo aqui a ordem. Boa noite. Falar do amor... procuro definir o amor como aquele afeto capaz de costurar todas as emoções e todos os sentimentos. A gente não vai deixar de ter raiva, ter medo, ter vergonha, ter gratidão, mas quando a gente consegue se conectar com o amor, a relação com todos os outros sentimentos e emoções é uma relação em favor da vida. Talvez por isso que a gente goste tanto de histórias de amor. Porque o amor é capaz de produzir um bem-estar quase mágico, quase uma fantasia paradisíaca. Ainda que a gente continue sentindo raiva, ódio, medo, vergonha, culpa, qualquer coisa. Com amor é possível desintoxicar os nossos afetos. O amor desintoxica os afetos intoxicantes. Bom, eu vou trazer também uma autora que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt. Ela fala que o amor é uma das mais poderosas forças apolíticas que existem. E eu concordo com ela, mas eu também acho que o amor, ele ainda que muito potente, ele diz da nossa impotência também. Eu acho que no amor, a gente é como se vivesse o encontro entre a nossa potência e a nossa impotência. E amando, a gente conhece o outro e a gente se conhece também. Acho que o amor é essa via de acesso ao outro que somos e a nós mesmos. Fica até difícil falar depois dessa galera, né? Pra mim, o amor é o clichêzaço, assim, do que dá o sentido na vida, que a gente move. Assim, a gente consegue pensar em momentos de felicidade que não tem amor envolvido, mas os momentos de amor tem muita felicidade envolvida sempre. Então, acho que a gente fica sempre nessa busca do amor e da felicidade ao mesmo tempo. A gente, quando fala de narrativas de amor, eu recentemente fui numa mesa com a Natália e a gente estava falando sobre como são as histórias de amor com percalços, assim como a nossa mesa, as histórias de amor difíceis que dão boas histórias. E aí pode ser o clássico Romeu e Julieta, né? Que é o amor proibido, pode ser alguma impossibilidade. E recentemente a gente teve uma impossibilidade coletiva de amar, que foi a pandemia, né? Como a gente consegue se encontrar, manter essas relações de afeto, manter essa chama do amor acesa, não só do amor romântico, mas dos outros tipos de amor. E eu queria perguntar para vocês sobre isso. Como é que foi para vocês, tanto a produção literária de vocês, quanto esse esforço do encontro amoroso e de fazer o amor viver durante esse período que a gente estava tão afastado? É muito interessante essa pergunta, porque eu tinha terminado um namoro na semana que o governo decretou lockdown, eu já tinha terminado o namoro. Tadinho. E aí,
Para mim foi muito difícil, porque eu moro no Rio sozinho, os meus pais, minha família mora em São Paulo. E aí eu vivi o lockdown de uma maneira muito intensa, assim, tendo que conviver com frustração, com a decepção, com a solidão, com todos esses sentimentos que acabaram se revelando pra gente, né, em termos de ficar em casa sozinho. E aí eu comecei a escrever Todas as Coisas. Eu tenho essa memória bem vívida. No dia 1 de abril do ano passado, eu lembro que eu estava na sala de casa, convivendo com sentimentos muito pesados, assim, que ficam quando você passa por um término de relacionamento. E aí eu falei, preciso colocar isso, preciso documentar isso. Mais do que escrever para tentar me salvar, o que acontece também, eu precisava documentar o que eu estava sentindo. Porque a gente estava vivendo estávamos passando por emoções muito instáveis, assim, né? A gente não sabia, em termos sanitários, emocionais, financeiros, como ia ser o mundo. E aí comecei a escrever, mergulhei nesse processo de escrever Todas as Coisas. E aí eu passei 60 dias escrevendo todos os dias. Porque eu coloquei como meta, assim, falei, você vai escrever durante 2 meses um livro e você vai escrever sobre sentimentos bons, sentimentos ruins, você vai escrever sobre ruins, né, entre aspas. Você vai escrever sobre solidão, sobre amor, sobre amargura, sobre raiva, sobre rancor. E eu sou uma pessoa, eu acho que o texto Cruéis faz tanto sentido para muita gente, porque eu sou uma pessoa que eu não fujo dos meus processos, assim, eu sempre gostei muito de enfrentar o que eu estava sentindo, o que eu sinto. Eu acho que é parte importante de uma vivência plena, sabe? E aí eu acho que esse livro veio nesse sentido, assim. Eu não fugi dos meus processos, não fugi daqueles sentimentos, daquelas rusgas que ficam, sabe? Depois que você passa por um relacionamento que não é tão bom. E aí nasceu Todas as Coisas. Eu terminei Todas as Coisas no dia 28 de maio. Comecei no dia 1 de abril, terminei no dia 28 de maio. E quando eu terminei o livro, eu me sentia tão em paz, tão leve. Foi uma sensação tão libertadora poder enfrentar esse processo. E não só isso, poder passar por ele, sabe? Eu acho que foi um bebê da pandemia, então. Foi. E assim, tem vários, né? Porque eu comecei vários livros durante a pandemia. Alguém mais? Meu livro também foi um bebê da pandemia e nesse tempo de isolamento acho que foi muito importante, principalmente porque meu livro é mais de crônicas e tudo mais, de revisitar as situações, entender de novo o que eu vivi e conseguir interpretar de uma maneira para organizar. E eu acho principalmente que nesse tempo de isolamento e tudo mais, a gente viu como o amor se reinventa e sempre dá um jeito. Então, por exemplo, eu me apaixonei 2 vezes em festa online. Eu ia em festa online, que era o único jeito que a gente tinha de conhecer gente. Conheço vários casais que se formaram. E não só amor romântico, amizade, também grupos de amigos. Então, a gente sempre dá um jeito, né? A gente, enquanto ser humano, mesmo que a gente esteja privado do contato físico com o outro, a gente ainda tem essa coisa muito mais poderosa, essa conexão mental que a gente faz, que felizmente agora a gente está podendo firmar, né? O que me ajudou muito a passar esse período de isolamento, de quarentena, foi a literatura, né? Eu acho que eu também um sentimento de amor pela literatura e pela ficção, principalmente, né? Que a ficção não é mero divertimento, não é um escapismo, não é fuga da gente mesmo. Pelo contrário, acho que a gente precisa da ficção porque a gente precisa sonhar, principalmente nesse momento, né? Acho que a ficção é um jeito de sair da gente e nos levar junto, né? Então, para mim, a literatura foi crucial. A pandemia, o início da pandemia foi um momento muito difícil para todas as pessoas, porque a gente não estava esperando, né? Isolamento. Eu fiquei em casa. Eu moro com uma adulta e 2 crianças, a minha esposa, nossas filhas, com 12 e 7 anos agora. No início elas estava com 5 para 6, ou estava com 10 para 11. E foi um momento em que eu maratonei algumas séries, li, fiz cursos online. E uma coisa que me ajudou bastante, eu faço parte de um grupo terapêutico político de masculinidade, um grupo de homens, em que a gente discute masculinidade. A gente discute o nosso machismo, nossos problemas, os nossos impasses emocionais, por conta de uma formação de uma socialização que vem pela violência, socialização masculina. A gente não recebe brinquedos infantis, afetivos. Raramente um menino ganha uma boneca para embalar no colo. Ganha um carrinho, uma arma, uma espada.
E a gente faz isso nesse grupo, o grupo já existia, passou a ser online. Então, quinzenalmente, esse grupo eram 3, 4 horas em que eram bons encontros que eu podia, às vezes, voltar um pouco melhor para o meu encontro presencial que estava ali. E fazendo cursos, fiz alguns cursos sobre cuidar da barba, cuidar de si. Então, a pandemia foi um pouco isso, né? Foi isso, e maratonar algumas coisas, terminar, li pra caramba também. E já tinha terminado o livro Porque Amamos. Aí eu já tinha acabado de entregar o livro Porque Amamos, aí já tinha entregue para fazer o prefácio na hora. Muitos bebês da pandemia aqui. Todos os livros de vocês, além de falarem de percursos amorosos, eles têm uma característica de falar desse amor na contemporaneidade. E a gente vive relações hoje que são também, não só na pandemia, mas isso se intensificou, muito mediadas pela internet e também por um léxico novo que veio com a internet, né? Então a gente tem o love bombing, que é tipo você encher a pessoa de amor e depois desaparecer. Tem o ghosting, que é só desaparecer. Tem o nagging, que é você menosprezar uma pessoa para a pessoa ficar mais vulnerável a uma cantada, um relacionamento abusivo. Então, a gente foi bombardeado com esse léxico entrou nas nossas vidas dentro da pandemia, e eu fiquei muito observando se esses comportamentos eles eram novos, né? Ou se eles só ganharam um nome. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso. Assim, a internet deixou, realmente a gente vai ser bem pessimista, tipo Bauman, ou se a internet deixou as nossas relações mais fluidas, se as relações ficaram realmente mais frouxas, e com essas palavras novas estão falando sobre isso, ou se esse comportamento já existia e ele agora só se intensificou por conta da tecnologia. Quando eu escrevi Copo Vazio, que é um livro sobre ghosting, eu não sabia que existia esse termo ghosting. Depois eu aprendi com o meu próprio livro, depois, né? Eu fui estudar, eu tinha terminado o livro, uma amiga falou, Natália, isso é ghosting. O ghosting? Aí eu fui ler, aprender a respeito, e eu achava que era um fenômeno da contemporaneidade, mas aí eu li Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, e ali tem um ghosting. E o livro foi escrito há 200 anos. Ou seja, já existia ghosting. Eu acho que a internet e as redes sociais, os aplicativos de relacionamento, eles potencializaram tudo isso, né? Acho que, sim, as relações estão mais fluidas. Os aplicativos, eles favorecem os encontros, mas também favorecem os desencontros, né? A gente costuma confundir perfil e pessoa, e não são a mesma coisa, né? Então, quando a gente se coloca à disposição na internet, como perfil, a gente recebe de volta como pessoa algumas coisas, né? Então, acho que essa confusão ela é muito exacerbada hoje em dia. Coisas que já existiam, como nos prova de Jane Austen, acho que hoje estão mais intensas, estão mais potencializadas assim pela internet. Eu acho que o ghosting, por exemplo, é o famoso chá de sumiço, né? Que sempre tinha. Só que como a gente mudou também o jeito como a gente vive a nossa vida, a gente expõe tudo mais na internet, então fica tudo muito mais exposto. Antigamente era um telefone, então a pessoa não atendia, não tinha telefone fixo em casa, dava para você saber se ela estava ativamente te ignorando ou não. Agora você está lá, ela está postando stories, ela está feliz, você sabe que ela não está respondendo a sua mensagem. Então acaba desenvolvendo maior ansiedade, né? E aí tem todas essas questões que são muito das redes sociais. E aí tem o orbiting também, que é quando a pessoa fica ali curtindo tudo seu e alguém que já teve um lance e ela não tá. Então são coisas muito sobre esse novo modo que a gente já está aprendendo, né? A gente é uma das primeiras gerações que está vivendo esse novo tipo de vida onde tudo é muito urgente, tudo está muito exposto. Então algumas coisas estão aí desde sempre, mas a gente está transmutando esses comportamentos para as ferramentas que a gente tem agora, eu acho. Não, eu concordo com as meninas, eu acho que é bem por aí. E a Cristina estava falando, né, que hoje você consegue ver se a pessoa está online ou não. Isso entra porque a gente está sendo, de certa forma, vigiado o tempo todo. Assim, né? A gente está nas redes sociais, de certa forma, você está não só exposto, como as pessoas sabem que horas que você está no Instagram, por exemplo. Se você está online, as pessoas sabem. E acho que fica muito mais fácil de identificar realmente se a pessoa, enfim, não quer conversar com você ou não quer nutrir uma relação por você através desses mecanismos, assim. Mas concordo, acho que sempre teve.
Acho que agora a gente pode ver, de fato, quem quer e quem não quer. Eu acho que é isso. Eu tenho acordo. Sempre teve isso, me parece ter uma coisa fundamental, que é a nossa desconexão com o nosso emocional, com nossos afetos. Tem um problema que é clássico. Em algum momento da história da humanidade, da cultura ocidental, a gente separou razão de emoção, como se fossem continentes diversos. Razão e emoção estão sempre conectadas. A neurociência já fala sobre isso, isso já estava dito na filosofia quemética, o coração como órgão pensante que é sede dos sentimentos e sede do pensar. Isso estava no Egito Antigo. Então, tem um problema que me parece que ele só tem novas ferramentas. A gente projeta uma fantasia sobre nós mesmos e sobre o outro. Quando a gente tem um encontro com a realidade, a gente não consegue, muitas vezes, usar a fantasia como um aperitivo. E fica incomodado, porque a pessoa e nós mesmos não nos encaixamos na fantasia. O desafio de uma relação amorosa é a capacidade da gente mostrar o que tem de mais frágil em cada um de nós, o que tem de mais perigoso. É mostrar também o que tem de mais luminoso. Isso é o mais difícil. Então é mais fácil se afastar, é mais fácil sumir, porque a pessoa tem muito mais receio de entrar em conexão consigo e ter uma coerência afetiva, de dizer: eu não quero estar muito tempo contigo, eu quero um encontro curto, eu só quero poucas coisas agora, não posso oferecer nada para você, nem para mim nesse momento, ou eu quero fazer uma aventura afetiva que talvez dê num lugar que a gente não sabe onde vai ser. Mas é difícil fazer isso se eu estiver desconectado daquilo que é o meu sentimento, as minhas emoções e um pouco de mim. E a gente tem muita dificuldade de falar o que a gente quer, né? De falar a verdade. Olha, eu quero ficar com você. Olha, eu não quero ficar com você. E aí você acaba trazendo aquela pessoa para a sua órbita, de modo que você não quer um contato mais profundo, mas também você não quer deixar a pessoa ir embora da sua vida. E aí fica nesse jogo. Eu acho que se a gente fosse mais honesto sobre o que a gente de fato quer, a gente ia poupar tempo e a gente ia machucar menos o outro, sabe? Porque eu acho que é essa incerteza, essa nebulosidade que é o que machuca as pessoas, assim, né? Assim, precisa ser... Eu tenho uma questão sobre isso, que é a cultura do feedback. Será que a gente precisa mesmo falar para a pessoa o tempo todo, em todas as relações, se quer ou não quer? Do tipo, eu acho que quando a gente tem uma relação, a gente deve isso de dizer... É uma questão mesmo que eu estou botando, até falo disso no livro. Mas quando a gente saiu uma vez com a pessoa e aí não foi tão legal, você precisa voltar para ela e falar: eu não gostei porque você não deu boa noite pro garçom, então não quero sair com você de novo. Então, nesse caso, assim, o ghosting não é meio justificado, que eu acho que a gente está com esse termo, mas ele é muito amplo, né? Ele acaba servindo para tanto uma pessoa que saiu com você 3 meses e sumiu, quanto para uma pessoa que saiu uma vez ali, foi uma coisa que talvez não gostou. Será que a gente precisa mesmo expor pro outro tempo todo? Ou tem algumas situações onde isso fica mais ok? Você quer responder? Eu ia comentar porque a gente tem que fazer o pacto, né? O pacto do relacionamento. Qual o nosso contrato? O contrato tem que ser sempre revisto. Eu aprendi uma coisa com a Sobon Fusomé, uma mulher incrível, né? Uma pensadora fantástica, que é assim: eu nunca posso dizer sim numa relação uma única vez. Eu vou ter que dizer sim de novo, vou ter que repactuar. Então, as relações de mais proximidade, eu vou ter que repactuar constantemente. Eu tenho que fazer pactos afetivos. Isso é muito difícil, porque pode significar: eu não tenho afinidade de gostos e interesses com você, não tenho compatibilidade psicológica, o meu projeto de mundo é outro, estou em outro ciclo de vida, então não tem como a gente ficar junto. Mas, às vezes, tem muitas pessoas que têm ciclo de vida, afinidade de gosto e interesse, que são próximos. E tem muitas pessoas possíveis. Mas tem também uma outra coisa, que é o apaixonar-se, que pode ser o toque. A paixão não é uma coisa diferente do amor. A paixão é uma maneira do amor se expressar em certas circunstâncias. Não está oposto ao amor. Mas a paixão não dura o tempo todo. Ela tem uma durabilidade. Tem um tempo de durar, no máximo 24 meses, tá? Todas as pesquisas que a gente fez, eu estudo neurociência, tá lá, no máximo 24 meses, não passa disso. Mas ela pode voltar depois de algum tempo. E não precisa estar apaixonado para fazer pacto também.
Então essa é a dificuldade, é estabelecer o contrato, porque é uma coisa chata. É dizer, eu sou assim, eu sou assado, tenho tais manias, eu tenho um núcleo psicótico assim assado, então, para mim, é dessa maneira. É muito difícil. É mais fácil ser superficial e desaparecer. Tudo isso está me lembrando aquele livro da Liv Stromkist, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. São quadrinhos. E ela faz praticamente um tratado sociológico sobre o amor em quadrinhos. É maravilhoso esse livro. E lá, ela fala disso que você falou, Igor, né? De não expressar os sentimentos como se fosse algo errado, né? E como se fosse, enfim, motivo de vergonha. Mas isso, hoje em dia, né? Expressar sentimento é como se fosse motivo de vergonha. Mas ela coloca lá isso como uma forma de manifestação de poder, na verdade, né? A performance da indiferença como um mecanismo de poder, né? Então, isso é algo que a gente vê muito hoje em dia. E o que ela diz é que os homens, ao longo do século XX, foram perdendo espaços de poder que as mulheres passaram a ocupar, e que uma das maneiras deles voltarem a exercer esse poder é justamente performando a indiferença no relacionamento, né? Então, acho uma discussão bem interessante. E falando agora de novo da internet, porque essa conversa assim, é uma delícia escutar vocês. Eu vou lembrando, vai dando vontade de falar mais coisa. Acho que o que a internet faz, essa nossa conexão constante, essa nossa disponibilidade constante, é fazer o apagamento entre o público e o privado, né? A gente expõe muita coisa, a gente expõe demais, a gente reserva, guarda para a gente muito pouco. E o Gaston Bachelard, ele já dizia, é na solidão que as paixões se cozinham, é na solidão que elas se preparam. Se a gente está o tempo todo exposto, as nossas experiências, elas perdem profundidade. A gente precisa dessa diferença entre o que a gente mostra e o que a gente guarda. E por isso eu acho super importante a gente cuidar da maneira que a gente usa a internet, se a gente quiser amar direito, se a gente quiser viver direito, né? Nossa, gente. Adorei essa parte, né? Que a diferença masculina, isso é fantástico, é isso, né? Acho que os homens têm uma formação, na média, nossa formação é muito ruim. Esse é um problema, tem que correr muito atrás para poder se organizar. É isso, né? O poder é esse, é sair de cena. Eu me senti bastante provocada quando você falou da questão de olhar para a sua própria masculinidade, sabe? Tipo, que é realmente um movimento que tem acontecido com os homens agora, de olhar para as suas próprias questões, não só o feminino como o outro, mas a masculinidade como uma construção também. A gente tem o amor como essa força que é completamente absoluta, e ao mesmo tempo a gente tem uma cultura onde a gente olha e a gente sabe intuitivamente quem merece esse amor, né? Geralmente é a pessoa jovem, bonita, bem-sucedida, sem deficiência, pessoa cis, a pessoa branca. Eu queria perguntar para vocês, porque eu achei esse lugar muito interessante. Quando vocês constroem as narrativas de vocês, se vocês pensam em como o amor atravessa diferentes corpos, que é diferente a experiência de amar por uma pessoa negra e uma branca, uma com deficiência e uma sem deficiência. O que vocês pensam sobre isso e se isso atravessa a literatura de vocês? Vou começar, então. Quando eu escrevi Copo Vazio, e vou abrir, mas, gente, vou me sentir conversando agora na sala da minha casa, tá? Confessar, culpas. O Copo Vazio é um livro sobre uma mulher branca, né, e privilegiada que sofre por amor. E quando eu fui publicar esse livro, eu pensei, caramba, em plena pandemia, eu vou falar disso, né, como se fosse algo não tão importante, né, e tinha uma certa culpa, inclusive na confecção do livro, tinha toda uma parte do livro que era de uma pessoa em situação de rua, que depois eu fui entender que não cabia no livro, que era justamente a minha culpa ali, né? E depois que eu me avi com essa história, eu falei, não, isso não cabe aqui, isso tem que estar em outro lugar. Enfim, aí o livro saiu, eu acho que ele tem alguma verdade, acho que ele toca muitas pessoas, mas é uma questão para mim, sim, né? O fato de que trata de uma mulher branca privilegiada. Mas eu trabalhei num hospital penitenciário por 8 anos, né? Eu saí em janeiro do ano passado, lá em São Paulo. Foi um trabalho bem importante, bem formador para mim, né? Bem impactante. Depois que saí de lá,
sonho continuamente com aquele lugar, né? Um lugar que me transformou muito. E lá eu pude presenciar muitas manifestações desse amor, esse amor que dá um jeito de acontecer mesmo nas condições mais adversas, né? E lá, enfim, eu falo sobre ghosting, né? De uma mulher privilegiada que sofre um ghosting, só que lá eu também presenciei pessoas sofrendo muito por amor. A gente acha que quem está preso só sofre porque está preso. Não. Quem está preso parece que sofre mais ainda por amor, né? Porque aquela carta que não chega, aquela visita que não vai, a pessoa fica esperando, aquilo é praticamente tudo que ela tem, esse impulso de vida ali, né? Então, enfim, a gente sabe também o quanto as questões de gênero atravessam as visitas na prisão, as filas das penitenciárias masculinas, as filas de mulheres são gigantes, as filas das penitenciárias femininas não são tão grandes assim, né? Como se as mulheres fossem visitar mais os homens que vice-versa. Então, assim, acho que, de novo, né, o amor e suas manifestações são um jeito da gente pensar e conhecer muita coisa, né? Então, acho que, enfim, a gente e o outro. Mais alguém? Eu acho que pra gente que cresceu, sobretudo fora do padrão de beleza europeu e tudo mais, o amor é uma coisa que parecia antes que não era. Se fala muito da solidão da mulher negra e tudo mais. Até a 4ª série tinha uma comunidade no Orkut, porque a Krishna é assim, feia. E a questão da classe social, quando você entra no Tinder, a primeira coisa que alguém pergunta é: de onde você é? Eu era de São João de Meriti, Baixada Fluminense, e a gente acaba sendo preterido. Mas eu acho que nos últimos 5 anos a gente começou a ter todo esse debate de padrão de beleza, empoderamento, e a gente se entender nossa beleza, encontrar gente que também é capaz de entender isso, abre muitas portas para o amor para muita gente. Então é um debate muito importante que a gente está tendo enquanto sociedade, e não chega em todo mundo, mas que acho que tem muita gente sendo mais feliz no amor romântico, né? Porque, enfim, é o amor onde isso mais pesa nos últimos anos, justamente por causa disso, porque a gente está entendendo que a gente também tem esse direito e que todos nós merecemos e podendo viver também isso. Eu venho de uma família de majoritariamente pessoas pretas indígenas, e ouvindo a Nath e a Cristina falar, né, pensando em amor, eu venho de uma família onde amor sempre foi visto como uma coisa muito dura, assim, a demonstração do amor, porque eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, então as pequenas demonstrações de amor que eu recebia, assim, eram muito sutis. E eu tenho exemplo do meu pai, que é um homem negro, retinto, e ele sempre foi muito duro, assim, em casa. E aí, ele foi envelhecendo, e minha avó também. Ele foi envelhecendo e ele foi ficando um homem mais terno. Tanto que hoje ele me liga todos os dias e manda áudios muito fofos, perguntando como eu tô. Então, nesse sentido, o amor me atravessa e atravessa a minha literatura, porque eu penso nesse amor, sabe? Que é um amor diferente, né? Falar sobre amor preto no Brasil é algo, assim, eu acho que as pessoas não têm noção do quanto é doloroso, do quanto é violento e do quanto pessoas pretas precisam, bem entre aspas, tá? Porque elas não precisariam, mas elas precisam ser fortes. E é essas demonstrações de amor que agora eu percebo no meu pai, percebo na minha irmã, na minha avó, elas, para mim, ficam ainda mais fortes, ainda mais potentes, sabe? E isso, obviamente, me atravessa, porque eu sou gay também. E aí, a minha vida, enquanto homem gay, demorou para acontecer no amor. Demorei. Meu primeiro relacionamento eu tinha 20 anos, meu primeiro beijo eu tinha 19. E aí os meus amigos falavam... Cara, já beijei fulano de tal, já transei, já fiz já fiz várias coisas, e eu falava, putz, eu não sei, não conheço, não tive ainda. Então, o amor para mim chegou também de uma maneira muito... chegou atrasado, entre aspas. Chegou no tempo que precisaria chegar. Mas demorou, assim, para eu ter minha primeira relação romântica e para eu entender também, né? Porque eu não estava dentro desse padrão do homem gay, branco, europeu, desse rosto europeu, sabe? De tudo que isso acarreta no Brasil. E falando na comunidade gay, é ainda mais difícil, assim, porque a gente sofre existe uma pressão estética para você parecer X, para você se comportar Y, sabe? Eu nunca fui assim.
Então, essas questões me atravessam, assim. Eu penso que, muito contemplado com as falas, o amor é profundamente afetado por todas as formas de opressão. O racismo, patriarcado, misoginia, LGBTIQ-fobia, cis-heteronormatividade, tudo isso afeta o amor, porque, né, a estrutura social hegemônica ela foi montada para que o amor seja de uma princesa encantada europeia e um príncipe que vem num cavalo branco. E todo formatado, uma pessoa, então tem capacitismo, tem tudo isso junto. O racismo ele é brutal, lipofobia, pessoas que estão consideradas numa certa régua acima do peso. Tudo isso interfere profundamente e vai causar muito transtorno e sofrimento psíquico. Então, muita coisa da gente se sentir rejeitada, rejeitado, rejeitade, tem a ver com esse lugar. Ser uma pessoa preta, ser uma pessoa pobre, ser uma pessoa gorda, ser uma pessoa que não tem o corpo adequado, ser gay, ser lésbica, isso é terrível. Então, o desafio tremendo, aí a Bell Hooks ensina algo incrível, para quem já leu a Bell Hooks, ela ensina algo incrível, o amor, ele é um ato político revolucionário. A gente precisa descolonizar as relações afetivas, intervir nas formas de opressão, para que outros jovens não precisem só encontrar um namoro aos 20 anos, para que uma pessoa que more na Baixada não seja considerada menos interessante na escola, porque todos os garotos são tijucanos e não quer namorar uma menina que está morando em São João de Meriti. Esse é o esforço que a gente precisa fazer. Então, acho que esse debate é muito bom por isso, para a gente pensar sobre isso e enfrentar as nossas formas de oprimir. Isso é fundamental. A gente falou de homem, né? Aqui, quando falar de homem, vou dar só falando rapidamente, a gente pega qualquer caso de ataque em massa. Quem é autor de ataque em massa? Teve ataque em massa em escolas de São Paulo, teve aqui no Rio, em Realengo, tem nos Estados Unidos, todo ano tem uma. São meninos e homens, 14 a 29 anos. Isso quer dizer alguma coisa, né? Meninos que não sabem lidar com a frustração. Quem mais faz autoextermínio? São homens, muitos homens pretos, muitos garotos, muitos jovens gays que cometem suicídio. As mulheres lidam com isso de outras maneiras na média. Estão sofrendo muito, porque o machismo e a misoginia é terrível. Tem muita violência, muito abuso. Os homens lidam com isso de uma forma terminal, do tipo, terminou, acaba. Não faz o processo. Então a gente tem esse desafio. Eu acho que o desafio, a minha mensagem é um pouco essa, contemplando, concordando com tudo que foi dito antes, a gente precisa politizar o debate do amor. Tem que transformar a sociedade para a gente poder amar, porque o amor está sempre sob suspeita. Ninguém é digno de receber amor numa sociedade como essa. Sempre tem um defeito que não te faz ser suficiente para ser amada, para ser amado, para ser amado. Esse é o problema, percebe? Quando qualquer um pode ser amado. E entender também, né? Porque a gente vem de uma sociedade neoliberal, capitalista, onde esse amor romântico é vendido o tempo todo em filme, série, literatura, que não é só o amor romântico que nos livra, nos salva, que nos mantém, né? Existem vários tipos de amor. Eu falo para os meus amigos sempre, gente, amor romântico, ele é assim, é uma agulha num palheiro muito maior. Existem vários tipos de amor que a gente pode estar sentindo, sabe? Amigo, pais, sabe? Acho que a gente vive numa busca tão incessante pelo amor romântico que às vezes a gente esquece que o amor é bem mais que isso, sabe? Talvez, indo por esse caminho que você abriu aí maravilhosamente, Renato, eu fico pensando também que nessa procura por ser, entre aspas, perfeito segundo padrões que são impostos, a gente esquece que o amor é justamente o amor pela imperfeição, né? A gente só ama o imperfeito, a gente só ama o que é singular, o que é único, né? E, enfim, a gente é o oposto do padrão. O amor se abre justamente para o singular, né? E a nossa busca é quase como se fosse na direção contrária do amor, né? Assim. A gente só ama o que é diferente da gente, né? Quando a gente ama o igual é narcisismo, não é amor, é outra coisa, né?
E pegando desse gancho do Renato e do Igor sobre essa dimensão política, o livro do Renato me trouxe um conceito que eu achei muito interessante, porque a gente pensa no amor, e principalmente quando a gente pensa nessa agulha do palheiro, do amor romântico, a gente está pensando num amor de consumo, né? Quase eu vejo muito no Tinder, assim, muitas amigas minhas reclamando que às vezes elas entram nos aplicativos de relacionamento e tem listas extensas do que aquela pessoa procura, sem nenhuma brecha para o novo, sem nenhuma brecha para surpresa, sem nenhuma brecha. Eu gostaria que a pessoa tivesse até 1,75 m, não fumasse, não tivesse filhos, não tivesse celulite, tivesse o cabelo assim, ou o cabelo assado, a profissão tal. O que é uma loucura, né? Porque você está procurando, na verdade, quase num cardápio, você está procurando um modelo, uma coisa que não existe, né? Está só dentro da sua cabeça. E é uma perspectiva extremamente individual, individualista. E no seu livro você fala sobre uma perspectiva coletiva de amor, né? É muito bonita quando você fala do percurso da intimidade e que o percurso da intimidade tem a ver também com a manifestação coletiva dessa amorosidade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, isso, mais uma vez, sou Bonfils Somé, uma mestra na minha vida, né? Uma burkinense, uma pessoa incrível, que hoje mais conhecida no Brasil. E o que está em jogo? É porque em muitas comunidades tradicionais africanas, também de povos originários, indígenas, vou falar especificamente dos Dagara e os Orubás, que eu conheço melhor, os Zulus também, tem uma rede afetiva. Então, você casa com alguém. Mas se você estiver sofrendo, uma pessoa que está sofrendo, a tendência é que ela também aplique, que ela implemente sofrimento para os outros. Quem está em bem-estar, você não entra em conflito e não tem necessidade de oprimir. Ou seja, a opressão, a violência é uma sensação de estar mal disposto. Por que se queimava a bruxa na Europa do século XVI? Não eram bruxas, eram mulheres que problematizavam o saber masculino daquele homem formado em medicina que não conseguia curar a enxaqueca de uma mulher aldeã. E aí tinha uma senhora que não fez medicina, fazia um chá e curava enxaqueca. Aquilo provocou uma caçada às mulheres europeias, mulheres inglesas, escocesas, aquele momento histórico. Não é que nos povos africanos ou indígenas é um conto de fadas de pessoas boazinhas, mas tem outras tecnologias culturais. E uma tecnologia cultural se alguém estiver sofrendo na comunidade, vai colocar em risco todo mundo. Então, a comunidade tem redes afetivas para que você possa, tá sofrendo, vai ter problema. E é isso, um garoto de 14 anos no Kentucky, sofrendo, com frustração, pega uma arma e atira nos colegas da escola e no professor de geografia. Está sofrendo. Garotos Yanomamis não pegam um arco e flecha e atiram o seu professor de pesca. É porque eles têm um ritual que eles vão lidar com a sua masculinidade de outra maneira. Então, tem uma rede afetiva, que são tecnologias culturais específicas, que vários povos têm. Os que eu conheço, assim, a Sandra Benites, minha professora de Guarani. Os Guaranis fazem isso. Os Dagara fazem isso. Os Zulus fazem isso. Yorubás fazem isso. Os Chucarramãs fazem isso. Então, tem muitas tecnologias culturais que você aprende, que é uma rede afetiva. A gente aqui não tem essas redes afetivas na média, porque nossos protótipos de masculinidade, eles são muito super-heróis. O que é um super-herói? É um homem, quando é um homem, que usa uma cueca por cima de uma calça, para mostrar virilidade. A cueca por cima da calça, se for vermelha, para mostrar virilidade. E essa virilidade, ela é com assertividade de um homem que não erra, um homem que não volta atrás. Isso é um problema grave. Então, eu não tenho suporte. Agora, quando você casa, tem um casal de amigos que casou no continente africano, e para você casar, o cara faz um ritual, se um homem casa com uma mulher. Ele faz um ritual entre os Tonga, que ele tem que aprender a sentir como se mulher fosse. E a mulher como se fosse um homem, para que eles tenham menos conflitos na sua relação. E aí os mais velhos vão falar, ó, quando tiver o primeiro filho, se tiver filho, vai ter esse problema. Vamos conversar sobre isso. Então, você tem um tipo de preparação, de treinamento afetivo. Não é só porque as pessoas são boazinhas. É porque se alguém estiver sofrendo, vai te causar dor de cabeça. Então, não quero ninguém sofrendo, porque vai me causar dor de cabeça. Vamos criar aqui um negócio, como eu já passei por algumas experiências, eu vou falar, olha só, calma, não faça isso agora não, conversa, calma, espera um pouco.
É isso. Então, para a gente não ter muito mal-estar em ninguém, se transformar a sua frustração em violência. Essa é a técnica do negócio. Não dá para ser feliz sozinho. Até o amor precisa de rede de apoio, então. Também no seu livro você fala um pouco dessa diferença da paixão e do amor, né? Isso eu queria perguntar para a mesa toda, né? Porque tem um momento em que você fala que confundir amor com paixão é como se você achasse que o relacionamento amoroso você escalou até em cima da montanha, se é só paixão, só tem como descer depois. Queria que vocês falassem um pouquinho, se existe essa diferença, não existe essa diferença, como é que vocês retratam esses dois processos na dramaturgia de vocês, nas narrativas de vocês? Diferença entre amor e paixão? Eu gostei muito de como você colocou essa ligação entre a paixão com uma manifestação do amor, né? Eu acho que a paixão, no meu livro, no Copo Vazio, a Mirella se apaixona pelo Pedro, se apaixona talvez até mais pela busca do Pedro do que por ele, né? Porque acho que a paixão nos coloca em busca, né? A paixão nos movimenta. E talvez ela nem quisesse que ele estivesse de fato, talvez ela tenha ficado até um pouco acomodada nesse incômodo, nesse ir atrás dele, né? nesse ir em direção. Porque toda paixão, ela nasce de um vazio. Acho que o título do livro, Copo Vazio, também tem um pouco disso, né? A pulsão, o desejo nascem desse vazio. E esse vazio a gente preenche com fantasia, com projeção, né? Acho que paixão tem muito de projeção. Por isso que depois, quando a paixão se assenta nesse amor e a gente vê aquela pessoa real ali na nossa frente, é muito mais desafiador, né? Refazer os pactos, se encantar por aquela pessoa de verdade que você conhece, coisa que a Mirella não chegou a fazer pelo Pedro, né? E por isso que ela se mantém eternamente apaixonada. É muito mais fácil se manter apaixonado por algo que você não viveu, né? Os amores não vividos têm muito mais chance de durar para sempre do que os vividos, né? Foi? Então, vou falar rapidamente. Tem duas teorias. Eu, no livro, né, Porque Amamos, eu falo de várias tradições, psicanálise, filosofia, neurociência. E uma teoria, assim, a grosso modo, a gente pode agrupar em duas grandes teorias, dois grupos teóricos. Um grupo teórico que vai diferenciar paixão de amor, são qualitativamente diferentes, afetos muito diferentes, mas tem uma linha, um conjunto de estudos que vai mostrar que não, que paixão e amor fazem parte do mesmo ciclo. E geralmente a paixão é o início do amor, aquela infância da relação amorosa. A gente fica apaixonado porque tem muita fantasia, conhece menos o outro, e aí projeta, né, preenche com fantasia. Então são duas teorias, dois grupos teóricos diferentes. Nessa parte que a Renata comentou, eu estou falando, eu especificamente falo do problema que é a gente fixar na paixão. Ainda que seja a paixão diferente do amor, ou a paixão seja uma etapa do amor, se a gente acreditar que o amor sempre vai se manifestar como paixão, a gente tem um problema, vai ficar num déficit afetivo, porque nunca a paixão vai ser ininterrupta. A gente vai sentir raiva de quem nós amamos. A gente vai ver as fraquezas daquela pessoa. Vai ter o convívio mais próximo. Então tem que ter um preparo como humano para encontrar essa cumplicidade. Por quê? Para que serve uma pessoa, uma relação amorosa? Eu hoje sou o que eu sou porque eu passei por vários relacionamentos na minha vida, afetivos, pai, mãe, avô, formação. E a Carla, que é a minha companheira, é uma pessoa que pôde produzir em mim afetos muito profundos. Então, em encontros francos, em conflitos, a gente produziu coisas um no outro que a nossa intimidade tornou isso possível. Eu não seria quem eu sou sem meu casamento. Não seria, né? Não seria quem eu sou sem ter duas filhas que me trazem desafios tremendos. Né? Eu escolhi me tornar pai com 36 anos. Quando nasceu minha primeira filha, eu falei, estou me preparando, agora eu posso ser pai. Porque eu sou um cara muito chato, tenho um núcleo neurótico, tal, um pouco difícil de elaborar. Então eu falei, não, vou ser pai quando eu me sentir mais ou menos preparado. E com uma pessoa que a gente tenha minimamente algumas afinidades, gostos e interesses.
me apaixonei, e a gente foi trabalhando uma relação de amor, com vários conflitos, mas alguns conflitos que foram me tornando mais humano. Então, eu sou mais humano por conta desse encontro. Eu não seria Nogueira oficial no Instagram se não fosse esse encontro afetivo na minha intimidade. Então, isso é uma coisa que tem a ver. Então, não sei se o problema é tanto a paixão ser diferente do amor, o problema é acreditar que a gente vai estar sempre apaixonado, é não levar em conta a impermanência dos encontros. E aí você tem que ter um projeto de relacionamento. Se não tiver projeto de relacionamento, vai sempre fracassar. É natural que fracasse. Então tem um projeto firmado. Isso é fundamental. É isso, é um projeto mesmo, como a gente quer, como você está pensando. E quase ninguém faz isso. Não quer dizer que você vai ser feliz para sempre, mas vai ter menos dor de cabeça, pelo menos. Eu adorei essa definição da paixão como etapa do amor e não como coisas separadas, porque, eu sou solteira há muito tempo e às vezes eu fico... Há muito tempo não, desde sempre. Mas às vezes eu fico pensando, será que eu amei o fulano ou eu estava apaixonada? E faz todo sentido que sim, é um tipo de amor. E uma coisa que minha analista uma vez falou e nunca saiu da minha cabeça foi que o amor é para onde a gente vai, mas ele também é muito de onde a gente vem. E eu acho que o amor vem nessa parte, né, onde você sai da lua de mel e você despeja na outra pessoa tudo que veio aí com você em toda a sua vida e vocês começam a lidar com isso e se curar mutuamente. Então, acho que tem muito disso da cura no amor também. Cara, eu amo o meu namorado, ele tá aqui. E aí eu amo, mas tem alguns momentos específicos que ele, sei lá, tá fazendo comida e eu falo, nossa, eu sou apaixonado por esse cara. Porque a maneira como ele faz comida é uma maneira muito específica, tá dentro de um núcleo de intimidade que é só nosso. Então, é isso, assim, não separo o amor de paixão, mas eu tenho esses estalos de, tipo, sei lá, ele tá passando roupa, eu falo, nossa, sou apaixonado por essa pessoa. Olha como ele passa roupa, ninguém vai passar roupa como ele. Então, eu acho que é um pouco por aí, assim. Eu gostei quando o Renato falou de impermanência, que a gente se prepara muito para se apaixonar, né? E a gente não fala muito sobre o fim. Recentemente eu vi aquela série da HBO que é baseada no filme do Bergman, Cenas de um Casamento. E aí tem um momento, que é uma grande série de DR, né? E aí tem um momento em que a protagonista feminina fala: por que não ensinam nas escolas que o amor pode acabar? Como a gente lida com o fim? Como que a gente vai fazer para a gente não ficar agarrando esse ódio da pessoa para o resto da vida, né? E muitas vezes, nós que escrevemos, a gente também usa a nossa escrita de uma maneira para elaborar, né? O que a gente viveu, o que a gente sentiu, como fazer, às vezes, enterrar um amor. Já enterrei amor escrevendo, acho que todo mundo que escreve já enterrou, né? Eu queria perguntar para o Igor, especificamente, que fala bastante desse processo, né? Esse processo de você elaborar um amor que acabou através da escrita. Cara, eu escrevo muito sobre isso, né? É surreal. Mas por que eu escrevo sobre isso? Porque durante muito tempo eu cresci, eu venho de um lar cristão, então eu acho que existe também um pouco desse pensamento cristão de que o amor, né, tá na Bíblia, o amor dura para sempre. Então eu cresci com esse pensamento de uma maneira muito forte, assim. E aí, no meu primeiro relacionamento, amava o cara, e depois a gente terminou, e teve meu segundo, e aconteceu da mesma forma. E eu comecei a entender que, na verdade, tudo termina, né? Assim, o amor acaba. E tá tudo bem que acabe, assim. A gente se atém muito à ideia de permanência, sendo que vocês estavam falando, é impermanente, porque a gente é humano. E aí, gente, os ciclos terminam, assim, sabe? Eu fiquei muito em paz comigo mesmo e com as minhas escolhas, quando eu entendi que tudo bem se não durar, tudo bem se durar, inclusive estava escrevendo a semana passada sobre isso, tudo bem se meu amor durar o tempo de vida de uma borboleta, tudo bem se durar o tempo de vida de uma tartaruga, tá tudo bem. Eu não quero mais sofrer com essa ideia de que pode ou não durar. Eu só quero viver isso. E viver de uma maneira bonita, de uma maneira intensa. Eu quero estar aqui agora, sabe? Não quero ficar projetando lá na frente. E se tiver que acabar, tudo bem também. Acho que é isso, ficar em paz, sabe? E é bom ficar em paz com isso. Acho que você sofre menos. Você ficar se atendo a essa ideia cristã, assim, de eternidade do amor, acho que você vai se frustrar, né? Porque são projeções que, cara, são irreais, assim, sabe? E literalmente na outra ponta, a gente tem a Krishna que
autodeclarada a mulher mais solteira do Brasil, e que escreveu os 10 ou mais mandamentos da solteira, que na verdade, o que é ser solteira, né? É o pré-amor, é o antes do amor, é o antes do acontecer. O livro da Christian é muito engraçado, assim, eu li o livro dela e ficava rindo sozinha em casa, sobre como ela lida com essa realidade da mulher que está procurando se relacionar, não necessariamente com amor, mas também E não o necessariamente sexo, o date, exatamente. Eu queria saber, amor tem a ver com humor também? Porque eu ria loucamente lendo seu livro. Pois é, você estava falando agora sobre formas que a gente usa para elaborar o que a gente sente como escritora. Eu adoro rir de mim mesma, então eu faço piada da solteirice e tudo mais. E tem uma coisa que a gente andou falando aqui na mesa, que é essa questão de como o amor é relatado na cultura pop, que é a coisa romântica, que você vive para isso. Então, todos os filmes, a mulher tá solteira só no comecinho, antes da hora dela arrumar o relacionamento, que vai ser o plot do filme. Não tem um filme onde a pessoa é solteira. Hoje em dia a gente até tem mais, mas desde sempre era sempre a coisa da procura do amor romântico. Ninguém tem o amor dos amigos, da família, nada. É sempre, você só vai ser feliz quando você se casar. Então, eu levo a vida muito nesse sentido que a solteirice ela não precisa ser um estado de transição. Não é a parte que você está vivendo a sua vida à procura antes de viver a coisa mais legal da sua vida. São etapas da vida. Não acho que quero ser solteira para sempre, é o que todo mundo tem que ser. Mas é que eu acho que a gente não precisa ver isso como uma procura, como um estado de transição. E eu lido com isso com humor, porque assim, tenho 26 anos, há 26 anos sou solteira. E já estava aí, né, nos apps, nessas coisas. Já tive um monte de dates horríveis e tudo mais. E o livro vem mostrando justamente isso, porque tem essa questão que muitas mulheres se sentem muito pressionadas, né, ao tempo todo terem que ter o amor romântico, e a gente acaba esquecendo que tem vários tipos de amor. E eu acho que esses percalços do amor que a gente está falando aqui tem a ver com isso também, porque eu me olho, eu me sinto tão amada pelos meus amigos, pela minha família, por todo mundo. Por que não tem essa justiça da gente saber, assim, socialmente, que a pessoa olha e pensa, não, essa mulher está solteira, está faltando alguma coisa na vida dela, tem alguma coisa errada com a vida dela. E a gente tem também a outra ponta, né? Que quando a mulher quer se dedicar muito ao amor, a procurar, é tipo, não, vai focar na sua carreira, focar no amor é coisa de mulherzinha. Tipo, porque tudo que a gente faz está errado. Nunca é correto o que a mulher está fazendo, né, nessa solteirice. Então, eu acho importante lidar com o humor, com o autoconhecimento. Então, tem gente que não tem coragem de ir num restaurante sozinha, num bar. E aí o livro é um manual mesmo, falando... Eu tenho um lema de vida que é finja até dar certo. Então, se eu estou com vergonha de ir num lugar, eu vou e eu fico fingindo que eu estou bem. E alguma hora eu estou bem. Gente, esse método não é recomendado por psicólogos nem nada, tá? Essa, na verdade, é desrecomendado. Mas quem quiser tentar dar certo comigo, tipo, há anos e tudo bem, sabe? Então, acho que vai muito desse jeito. Claro que eu também sofro por amor, que agora eu sei que é amor, não paixão. Ou choro e tudo mais. Mas quando passa, eu rio e gosto também de trazer isso para mostrar para outras mulheres que é ok, sabe? A gente tem outros tipos de amores que a gente não está procurando. E tem esse clichê, tipo, o amor aparece quando você para de procurar. Gente, é matemática. 50% de chance de aparecer quando você está procurando, 50% de chance de aparecer quando você não está procurando. Não tem isso, não é uma fórmula, sabe? Então, acho que a gente pode lidar com isso dessa maneira, uma maneira leve. E tem a hora de rir, tem a hora de chorar, tem a hora de repensar. O amor é um tema tão amplo que a gente pode ver por várias abordagens. Olha que quanta gente tão diferente, que tem perspectivas tão diferentes. Eu acho que é isso, a gente ter novas narrativas sobre o amor e não só o filme de Hollywood onde a mulher está esperando o namoro para dar sentido para a vida dela. Nossa vida já tem vários outros sentidos. E escrever também sobre amor é também um ato de amor, né? Que a gente está compartilhando ou num manual, ou num livro que ficcionaliza esse fenômeno do ghosting, ou o Renato que está falando sobre diversas manifestações do amor, e o Igor que está escrevendo essas poesias e falando sobre desse momento em que o amor se esvai. É tão bonito porque a gente pode ter ali nos livros, ver que a nossa experiência de amor também não é solitária, né? Que a nossa experiência de amor não é única. A gente pode estar em contato com outras subjetividades. A gente lança essa garrafa ao mar e quando a gente escreve sobre amor, a gente recebe tanto de volta também, né? Tanto na experiência de quem vem falar com a gente sobre os livros e sobre aquilo que a gente escreve.
hoje, mais recentemente também com as redes sociais, que eu acho maravilhoso como a Krishna e o Igor têm um contato permanente com os leitores deles no Twitter, no Instagram, respondendo as perguntas. E como isso se torna um lugar de não solidão, um lugar de diálogo, né? Acho extremamente bonito. Gente, eu vou encerrar essa mesa para começar as perguntas, né? Então, quem tiver perguntas agora para a nossa mesa, microfones estão na lateral do palco. Só levantar a mão. A gente tem um countdown ali. E aí a gente encerra quando zerar. Tá, minha pergunta é para o Igor, e eu queria saber se ele ama de forma tão intensa, se ele já encontrou uma pessoa que não amasse da mesma forma e como ele reagiu a isso. Eu acho que, na verdade, eu acho que por muito tempo eu pensei assim, né? No sentido de, eu vou dar maçã e eu quero que a pessoa me dê uma maçã de volta, né? Assim, sendo que, na verdade, eu fui entendendo que acontece com frequência de eu dar maçã e a pessoa me devolver melancia. Mas não deixa de ser amor, sabe? E aí, quando eu entrei em paz de novo com isso, eu pude compreender que não é muito sobre a pessoa não me amar da maneira como eu amo ela ou na mesma intensidade. É só uma maneira diferente, assim. E coube a mim ficar ou não no relacionamento, né? Coube a mim, aceitar o fato de que éramos diferentes e que amávamos diferentes e que tínhamos a perspectiva de amor de uma maneira diferente, ficar ou não, assim. E eu resolvi ficar, porque eu entendi que eu acho que era meio que um capricho meu imaginar que a pessoa fosse me dar aquilo que eu estava querendo, sabe? Porque ela pode me dar algo diferente e pode ser ainda melhor, ainda mais incrível. Eu sou tão limitado porque eu quero que ela me dê algo que eu acho que é bom para mim, sabe? Acho que a gente descobre muito da gente quando a gente se permite que as pessoas nos amem da forma delas. E se não faz sentido para você, cara, você pode escolher não ficar naquele relacionamento, sabe? Por sorte, eu sempre fui muito bem amado, assim. E quando eu senti que não estava sendo mais, eu cortei o cordão, assim. Falei, não é mais sobre isso. Entendeu? Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Acho que a gente aprende também, em se relacionando com o outro, a receber o amor de diversas formas, né? A gente vem com a nossa concepção de amor de fábrica e quando a gente encontra o outro, é uma descoberta. É como se a gente estivesse entrando numa terra estrangeira, né? E é isso que causa o choque, né? A gente fica espantado. Tipo assim, putz, eu vim programado como robô e aí cheguei para esse relacionamento, mas esse relacionamento me desconstruiu de uma forma que eu não estava imaginando. E eu acho que esse é o legal. Tipo assim, gente, eu acho que isso é o que mais é o que fica do relacionamento. Quanto você pode crescer com alguém diferente de você, que não vai ter a mesma visão que você e não vai te dar o que você está dando, assim, sabe? Que vai te dar melancia. Que bom, e recebam a melancia, porque a melancia é gostosa também. É boa. Boa noite. Meu nome é Igor e eu ouço muito falar, assim, né, sobre amor romântico, que as pessoas têm que ser intensas e tudo mais. Para vocês, o que é intensidade? Uma pessoa que está se relacionando com outra. O que é intensidade? Foi essa a pergunta, né? Que a gente está nesse tempo, que até foi falado aqui da questão das relações de poder e como a pessoa que esconde sentimentos, ela acaba dando em vantagem. Então, tem essa questão que o Igor falou, que às vezes o certo não é que não tem certo ou errado. Às vezes o melhor é você falar e tudo mais, mas como a gente está já pré-programado, moldado para ter essas relações de poder, acaba que a pessoa que acaba se mostrando mais vulnerável, e a gente tem muita dificuldade de se mostrar vulnerável. A gente é ensinado que a gente precisa ser forte o tempo todo e que você demonstrar seu sentimento é uma vulnerabilidade. Porque quando você dá o primeiro passo, você diz para o outro o que você sente, você está sujeito à ação, né? A reação dele, que pode ou não ser o que você espera. Então a gente tem essa dificuldade e acaba aparecendo intensidade
quem tem essa coragem de mostrar a vulnerabilidade primeiro e de se abrir para o outro. E é isso, né? Amar é ter coragem. Então, eu acho que a intensidade é sobre isso também. A intensidade tem muito a ver com a produção, é você se tornar uma pessoa mais interessante no mundo e mais feliz. Então, por exemplo, vamos supor, você tem um casal e esse casal está em crise e não sabe se ficar junto ou não. Então, a intensidade afetiva pode ser medida, mais ou menos, né? Eu sou celebrante de casamento também, fazer o comercial, quem quiser, entra no meu Instagram lá, manda um direct, o e-mail é contatonogueira@gmail.com, falo sobre isso mais detalhadamente, às vezes. Uma pessoa vai fazer o seguinte, por que eu estou junto? Pontos que o que eu ganho junto? Aí faz um outro quadro, o que eu perco junto? Aí o que vocês ganham separados? O que vocês perdem separados? Se for não só quantitativo, o qualitativo, ele for interessante, aí é intensidade. Quase ninguém faz isso, percebe? Você tem um quadro, são 4 listas verticais. O que eu ganho junto, naquele namoro ou casamento, o que eu perco junto, eu perco liberdade, perco não sei o quê, que eu ganho não sei o quê. O que eu perco, o que eu ganho separado e o que eu perco separado. Aí você tem uma lista de coisas que você ganha e perde, separado e junto, legal? Aí você vai ver se essas listas, elas têm interseção, a sua com a tua parceira ou parceiro. E aí você vai poder medir a intensidade, legal? Mais ou menos isso. Mas se quiserem mais sobre isso, manda um direct ali, eu falo sobre isso. Nogueira Oficial, Nogueira sem ir. Acho que a intensidade do amor é a maior dor e a maior delícia, né? Eu acho que o amor tem isso, é esse encontro do que a gente quer e ao mesmo tempo não suporta, né? Porque justamente tá apaixonado, tá nessa infância do amor, né? Como eu aprendi muito aqui hoje, muito delicioso de escutar, Renato. E todos vocês, né? Muito, muito bom de escutar vocês. Eu acho que a intensidade, a gente quer, mas ao mesmo tempo ela é muito difícil de lidar, né? E eu acho que o amor, ele é justamente essa grande potência, porque ele nos coloca nesse lugar incômodo que a gente, ao mesmo tempo, quer tanto. Porque, afinal de contas, quando a gente ama, a gente se sente muito vivo, né? E a gente que tem uma vida só, a gente tem mais que querer se sentir vivo. E o amor, ele propicia isso pra gente. Acho que, ao mesmo tempo, pegando tudo que vocês falaram, eu acho que intensidade sem autocuidado é muito difícil, assim, porque não adianta nada você estar numa relação sendo intenso, sendo você, sendo de verdade, sendo que na outra ponta você tem uma pessoa que não está nem aí para você, que acontece muito. Eu acho que a partir do momento que você entende que intensidade também tem a ver com você se conhecer a ponto de dizer, olha, aqui eu não fico, eu acho que você entendeu. Porque eu já cansei de ser intenso, né? No começo da minha vida amorosa, intenso, com alguém que tava cagando pra mim. E eu ficava puta, eu falava, nossa, eu tô sendo intenso, tô sendo de verdade. Sendo que a culpa era minha. Tipo assim, o outro lado não tinha nada a ver com o fato de que eu tava dando tudo pra uma pessoa que não tava me dando nada. Então eu acho que a gente precisa entender também o valor da nossa intensidade, assim. Que intensidade também tem a ver com você... ter uma visão mais holística, né? Pensar em você e ter uma visão mais holística no sentido de, putz, estou sendo intenso nessa relação que não me agrega, ou que do outro lado não está tendo o mínimo de reciprocidade ou o mínimo de entrega, sabe? Então, ver isso aí. O pessoal fala muito da responsabilidade afetiva, mas a gente tem que ter também a autorresponsabilidade afetiva, né? Que é o mais importante. Mesmo e saber assim, opa, aqui não me cabe, e sair também. Eu sou joviniano, né? Sou professor de ciência política e venho de uma militância cristã de esquerda. Tem 2 questões aqui que o Renato me apelou na questão de retirar o obstáculo do racismo, da desigualdade estrutural para permitir que o amor floresça. Foi importante. Mas o Igor me fez colocar outra questão. Ele disse que vem de uma formação cristã. O Jesus diz que você deve amar os inimigos. Como é que se ama os inimigos? Na minha visão, amar os inimigos significaria fazer o bem às pessoas, e o bem é permitir que as pessoas se realizem, inclusive realizando seu potencial para o bem. A questão é,
Então, quando o cristão diz que o amor permanece, é um amor que é capaz de permitir que as pessoas se realizem, mesmo que sejam inimigos. É claro que não é gostar, não é se apaixonar pela pessoa. Você pode amar um bandido, um criminoso, dando condição a que ele se liberte e cresça deixando de ser criminoso. Então, essa ideia de como amor, a ação de amor pode ser política, me atraiu porque o Renato disse. E a ideia religiosa de amar os inimigos, me parece, ultrapassa um pouco o discurso que nós estamos tendo aqui. Vocês querem falar um pouco sobre essa questão? É uma questão importante, porque é uma questão das mais difíceis, e eu penso que quando a gente fala de religiosidade, espiritualidade, tem uma perspectiva política fundamental. E essa mensagem de amar o inimigo, que tem relação com encontrar a humanidade dos adversários, reconhecer a humanidade de todas as pessoas, tem um potencial transformador. Então, no contexto histórico que isso está colocado, quando Jesus coloca isso, ele faz um deslocamento muito radical. E é um deslocamento que é assim, a gente tem algo em comum. Então, parece que é isso que está em jogo. Apesar das diferenças, existe algo comum em cada um de nós. A gente precisa abraçar um projeto coletivo. Então, essa é uma mensagem importante que ela muitas vezes é muito difícil de realizar por conta de todas essas diferenças de ordem cultural, social, por conta de todo o processo de colonização, inclusive. Então, esse é um dos temas muito importantes. Obrigado por essa formulação. A gente precisa qualificar esse debate e fazê-lo com muito cuidado e ampliá-lo para não cair nos clichês perigosos, né? Que é de pregar um amor incondicional e, pelo contrário, ter um ódio constante, condicional, cotidiano. Muitas vezes o discurso do amor incondicional, ele se transforma em práticas de ódio cotidiana. Essa é a questão que a gente precisa enfrentar. E aí tem que pensar um Jesus Cristo que é um Jesus Cristo revolucionário, um Jesus Cristo que é um Jesus Cristo que está pensando amar o próximo porque quer desconstruir os processos de opressão. Esse é uma das melhores mensagens, né, diria, dessa perspectiva política. Tem mais alguém na fila para fazer pergunta? Aqui. Oi, meu nome é Lívia e eu queria saber o quanto, assim, é saudável você amar demais, porque às vezes a gente ama tanto a pessoa que quer ela só para você e acaba tendo uma obsessão, segurando a pessoa, ainda mais quando se é adolescente, quando está começando a descobrir o mundo. Assim, entendendo que é a paixão, entendendo que é o amor, se descobrindo também. Às vezes a gente ama tanto que fere a si mesmo e fere a pessoa. E eu queria saber até que ponto é saudável amar assim, amar demais alguém. Até que ponto é saudável amar demais? Qual é o limite de amar muito, amar pouco? Essa intensidade, até onde vai? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer, quando a gente tenta não amar, qualquer coisa que a gente tenta não fazer, é justamente quando a gente faz mais, né? Na minha prática clínica, eu fui aprendendo que um dos jeitos de lidar com o que a gente sente é justamente sentindo, né? Acho que quando a gente tenta abafar o que a gente está sentindo, ou cortar, podar, como se fosse possível, simplesmente não quero sentir, pronto, desligar um botão, a gente não tem esse botão, né? Agora, o que é esse demais, né? Demais para quem? Com relação a quem, né? Talvez quando você, assim como, enfim, quando a gente tenta brigar com os nossos pensamentos, quando a gente para de fazer isso, a gente os aceita, eles encontram um lugar na gente. Quando a gente deixa de achar que a gente está amando demais, como se fosse um excesso, como se fosse um erro, como se fosse motivo de vergonha, de culpa, isso encontra um lugar onde se assenta na gente, e aí deixa de ser um excesso.
né? Quando encontra esse lugar, né? Então, acho que o primeiro... Isso, o meu livro ele tem um pouco disso, né? Essa vergonha por sentir. A Mirella, ela entra nessa espiral, acho que ela entra nessa obsessão. O livro, ele conta a história de uma obsessão, esse lugar circular do qual ela não consegue sair, né? E eu acho que parte do sofrimento é justamente a culpa e a vergonha por sentir. Só que sentir é uma potência, né? E quando a gente tenta não sentir, a gente reforça. A gente coloca mais dor nesse lugar que já está dolorido. Então, acho que a primeira coisa é aceitar que está sentindo e passa. Passa. Isso é uma experiência que realmente passa. Eu acho que eu queria colocar uma coisa também, que é o limite do que te machuca e onde dói, né? Às vezes como o Igor falou antes, essa intensidade, ela é tão grande que você nem percebe que você não está recebendo nada. Então, o quanto você está ultrapassando todos os seus limites e ultrapassando a sua saúde física, a sua saúde mental para atender o outro. E às vezes uma coisa que a pessoa nem está pedindo, né? Acho que é um bom limite saber disso. É um limite, e a adolescência é uma fase da vida importante para a gente se organizar. A gente sai da infância e tem um choque. Está um corpo, hormônio, e é meio criança, é meio adulto, é um momento mais tenso, em qualquer momento, para qualquer pessoa. Então, é bom ter pessoas de confiança, você poder conversar. Agora, imagina, está com muita sede, você bebe um copo d'água, que maravilha, bebe o segundo, maravilha. Não dá para beber 15 copos d'água, 20 copos d'água. O limite é o equilíbrio, homeostase afetiva. Então, pode ter uma fixação, pode ter uma fantasia, pode ter um sentimento que é o ciúme, nesse amar demais. Acho que eu estou entendendo que você está falando de ciúme. E aí você tem que trabalhar com outro sentimento também, que é compersão, numa relação de confiança. Compersão é um sentimento pouco explorado. Compersão é antônimo de ciúme. É ficar feliz com a alegria da pessoa que você ama. E aí isso é um processo. Nem sempre na adolescência nós temos a maturidade afetiva para estabelecer esse processo. E é reconhecer isso numa boa. Reconhecer isso, ter pessoas de confiança, pode ser sua psicóloga, seu terapeuta, pode ser teu pai, tua mãe, um irmão mais velho, uma irmã mais velha. Você falar sobre isso, porque se for demais, você pode passar mal. Estou com muita fome, comi um prato, legal, saciou. Aí o segundo, terceiro, já começou a ficar empapuçado. Não fica? Então tem que ter um limite que às vezes a gente não consegue ter essa escuta ativa dos nossos limites afetivos, que é o exercício de consciência afetiva. E aí o que eu falaria para você? Você pode fazer yoga, pode ser legal, meditação, pode ser bacana, tá legal? Vai te ajudar a se conectar afetivamente para ter homeostase afetiva. É saber o limite, o seu e o do outro. Isso é um processo. E pode anotar o que você está sentindo ao longo do tempo. Faz um diário afetivo. Estou sentindo isso, senti aquilo. Aí você vai vendo o processo, como ele se modifica. Legal? Quiser mais alguma coisa, aí tem Nogueira Oficial, pode entrar sem nenhum problema. Nogueira sem ir, no Instagram. Isso que o Renato falou é muito interessante, porque em vários momentos da minha vida, eu escrevo no meu bloco de notas: Igor, por que você está sentindo isso? Eu sempre escrevo, porque com isso eu consigo tentar me responder por que eu estou sentindo um determinado sentimento e consigo me analisar. Acho que é um processo de autoanálise. E aí, eu acho que tentar entender que o outro não é seu, assim. Se ele está com você dentro de uma relação, é para que vocês compartilhem uma experiência juntos, um momento juntos, mas entender que cada um tem a sua individualidade, assim, que é incrível que cada um tenha a sua individualidade, e que é incrível que cada um possa viver, foi o que você falou, né? O que eu ganho sozinho, o que eu perco sozinho. E tentar viver essa vida que é sua, particular, sozinha, e tentar entender também como que é essa sua vida a dois, com o outro, essa convivência com o outro. Eu acho que a gente precisa, quando a gente está dentro de um relacionamento, e eu sei que é um processo difícil, porque a gente vem de uma construção, enfim, muito complicada do que é o amor e do que é um relacionamento, mas sempre pensar: cara, o outro é tão livre quanto eu. E quando a gente assume que a gente é tão livre como o outro, a gente ganha muito.
Porque aí a gente se permite viver coisas que, eventualmente, a gente não se permitiria. E não se permite, porque a gente está vidrado nessa ideia de que, putz, o outro não pode fazer X, eu também não posso fazer X. O outro não pode sair com um amiguinho, eu também não posso sair com meu amiguinho. O outro não pode ter um momento feliz sem mim, eu também não posso ter um momento feliz sem ele. Eu tenho várias amigas que me falam, cara, meu namorado fica puto quando eu falo que eu vou sair com as minhas amigas. Eu fico, amiga, e por que você tá com esse cara? Tipo assim, uma relação não tem que ser sobre poda, sobre, você não pode fazer, você não pode viver sua vida porque você tá comigo. Muito pelo contrário, você tem que viver sua vida, sabe? E é bonito que você viva a sua vida e eu quero, de alguma forma, fazer parte dela, em algum momento. E eu acho que é isso. Eu acho que essa é a nossa grande angústia. A gente não entende que o outro é livre e aí a gente também não fica livre e aí vira uma confusão. Eu acho que é bem por aí, ninguém obriga ninguém a entrar no relacionamento. As pessoas entram por livre e espontânea vontade e a gente faz um pacto com aquela pessoa que está ali com a gente. E o que cabe é a gente confiar no que foi acordado, foram os termos ali, e esperar e contar com que a outra pessoa vai respeitar. Se não, tudo bem, problema da pessoa que foi babaca com você. Do contrário, o que não vale é a gente ficar sabotando essa relação por causa da expectativa de que a pessoa faça alguma coisa fora. Então, não vai sair com a sua amiga porque pode acontecer alguma coisa ali. Acho que a confiança, ela é a base de todas as relações. Então, acho que é muito de você esperar que outra pessoa cumpra o acordado e não ficar pensando demais de, se ela não cumprir. Se ela não cumprir, depois você vê o que você faz. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, que a gente tem 2 minutos para terminar a mesa, mas não saiam daqui, que a gente vai ter um encerramentinho. Oi, boa noite. O Renato, em certo ponto, ele disse, eu nunca posso dizer sim numa relação uma única vez. Eu tenho que estar refazendo o meu pacto sempre. E tem um texto do Igor, do primeiro livro do Igor, chamado Poros Efervescentes, se eu não me engano, que conversa até muito com a pergunta dela, onde ele agradece e, ao mesmo tempo, diz que não perdoa a pessoa por ter apresentado ele esse novo mundo, esse ser que ele é. E isso me lembra muito, vocês citaram no início a questão do amor moderno, o amor contemporâneo. E todo o debate que se tem em volta da monogamia, o amor não monogâmico, a poligamia. E aí ela fez a pergunta sobre ciúmes e isso me fez pensar, talvez alguns problemas a gente acaba vendo, né, ou trazendo pela questão de posse. A minha pergunta acaba sendo, o amor e a posse, eles estão sempre em caminhos opostos? Eles não conseguem coexistir? Ou eles conseguem coexistir? O amor e a posse estão sempre em caminhos opostos ou eles podem coexistir? Vou falar em 30 segundos, rapidinho, essa resposta. O amor e a posse, eles coexistem e não coexistem. Por quê? No livro Por que Amamos eu falo sobre isso. Tem muitos formatos. Tem relações em V, tem poligamia, poliandria, policonjugalidade, relações não monogâmicas, artesania afetiva, tem muitos formatos. O que você tem que ver é o formato que você fica confortável. Então tem amor com posse e tem amor sem posse. O que não pode é que o Pedro e o Mariano, um queira amor com posse, outro amor sem posse. Aí não vai dar certo. A Mariana e o Alberto. Então você tem que encontrar, tem que ter um projeto em comum para poder funcionar. Se os dois querem amor com posse, legal. Se os dois querem amor sem posse, legal. Tudo bem? Então, tem amor com e amor sem posse. E aí tem formatos variados que cada perfil psicológico se encaixa melhor num formato. Problema, nem todo mundo sabe qual perfil está mais encaixado. Esse é o problema. Aí você entra numa furada. E a posse também pode ser uma armadilha, né? Porque se você precisa da garantia que o outro está ali, você nunca vai saber se o outro quer estar ali de fato. Então, a posse, de certa forma, ela impede a livre manifestação do amor, que é um presente, na verdade, né? Então, acho que tem essa armadilha. É que quando você fala de posse, isso me lembra muito mercadoria, sabe? Assim, propriedade privada, e eu acho que o amor não é isso.
Ou até pode ser, mas eu acho que em algum momento ali vai dar ruim, sabe? Porque a gente sempre quer mais, a gente sempre quer limitar o outro mais e mais e mais, porque a gente de certa forma, a gente gosta de... Tem uma cena icônica de uma série que eu amo, Fleabag, que ela tem uma cena que ela fala assim: eu preciso de alguém para me falar como dormir, o que fazer, o que comer, como escovar os dentes. E eu acho que nesse sentido a gente está sempre procurando essa pessoa, sendo que, como a Nath falou, o amor é essa manifestação livre. Quanto mais livre, mais bonito é, mais cheio de vida é, eu acho. Não sei se eu concordo com posse e amor coexistem, não sei. Tem pessoas que gostam. Desculpa. E tem pessoas que vão viver felizes na posse, outras não vão viver. A gente tem que saber qual o teu perfil. Talvez seja essa a pergunta que eu faria. Qual o teu perfil? Você sabe que o teu perfil vai encaixar com algumas pessoas, com outras não. Porque tem perfis variados. Agora, sim, tem algumas pessoas que ficam muito bem, que é alguém que diga, ó, faz assim, faz assado, outras não. Aí você tem que encontrar alguém que combine contigo. O Igor puxou essa questão da mercadoria, da posse. No livro eu falo um pouco sobre isso, porque até pouco tempo atrás o casamento era um acordo financeiro, né? Eu trocava lá a filha por um cavalo, 3 sacos de café e dava, e o casamento era a única chance da família prosperar, da mulher ser feliz. Então a gente era um pouco propriedade do homem, né? Então tem essa questão que a gente leva até hoje, mas assim, hoje em dia a gente pode trabalhar, a gente pode fazer o que a gente quiser. O casamento não é a única chance de você conseguir alguma coisa na vida. Então vem essa questão da posse que a gente traz há muito tempo, que é ok, cabe em algumas relações, mas é legal também a gente pensar de onde que vem isso, que é uma perspectiva muito capitalista do amor também. As nossas chefes deixaram mais perguntas, não deixaram? Mais uma? Ah, tá. Ah, vai ter uma outra... Gente, a gente vai ter que se despedir. Vai ter, infelizmente. Cara, eu acho que uma mesa é bem sucedida quando eu aprendo coisas novas e quando eu saio achando que todas as pessoas que compartilharam esse momento comigo são os meus amigos. Eu saio daqui querendo continuar essa conversa com vocês e estar em diálogo permanente com vocês. E, na verdade, essa mesa não acaba, porque os nossos autores vão estar aqui atrás autografando seus livros. Então, quem quiser, é só dar a volta por aqui, ó, que tem um espaço aqui onde eles vão estar autografando. E, calma, esse momento é meu momento Oprah, gente. Eu sempre quis fazer isso. Olhem embaixo das suas cadeiras. Vai ter, algumas cadeiras têm um cartãozinho onde vocês ganham um livro. E vocês podem falar com a Silvana aqui atrás para pegar o livro de vocês.